No Ação e Diversidade de hoje, você conhece que magia é essa que existe na sétima arte. Vamos mostrar a você iniciativas de empresas privadas que levam o cinema até a comunidade. E hoje é a praça que se transforma em uma sala de cinema. Viemos até Farroupilha acompanhar a exibição do cinema de rua do Cine Sesc. A atividade faz parte do programa Abril Cultural da entidade. Durante todo o ano, exibições de filmes são realizadas nas praças das cidades do interior do estado. Também fomos conhecer a iniciativa da empresa Volare de Caxias do Sul, que desde 2012 fabrica veículos adaptados para cinema itinerante. É o cinema espalhado em todos os cantos do país, porque a arte é para todos e feita por todos. Seu Valdir, desde quando o senhor trabalha com cinema itinerante? Desde 95, na época do Quatrilho. A gente percorreu várias cidades, né? E aonde a gente andava com o filme do Quatrilho era a lotação na certa, né? E aí depois eu não parei mais, a gente continuou sempre com Titanic, com o SESI, agora com o SESC, já vai para o 5º ano, né, de SESC, né? E a gente percorre o Rio Grande afora aí. Já passamos também, projetamos filme em Brasília, num festival, em Santa Catarina e por aí afora, né? O Cine Sesc de Rua, ele é um projeto que está na estrada há 5 anos, né? E o Sesc também trabalha o Cine Sesc Sala, né? Que também é esse tempo que a gente passa nas escolas, faz exibições em espaços fechados, nos teatros do Sesc, né? Esse primeiro contato com o cinema, né? Cada unidade do Sesc atende diversas cidades do interior também. Então, Farroupilha atende mais 14 cidades, 15 com Farroupilha. Então, nós costumamos levar o Cine Sesc de Rua para essas cidades, em espaços que a cidade oferece, né? Numa praça, como hoje, a gente está fazendo exibição em Farroupilha, ou no estacionamento, em algum terreno baldio, e aproxima o pessoal do cinema, né? Esse primeiro contato, assim, é o Sesc que é responsável muitas vezes, né? Nas escolas, ou faz uma parceria, como hoje nós fizemos com os escoteiros, que acabam se envolvendo de uma maneira bacana, que faz a pipoca, traz os convidados, então isso é fantástico, né? As pessoas às vezes, não sei se se queixam, mas reclamam que Farroupilha nunca tem nada, e quando tem as pessoas não vão. Por quê? Porque quando tinham 7, 10, 12 aninhos, talvez não tiveram oportunidade. A cultura é uma coisa que você aprende desde criança. Que importância tem o fato de levar o cinema para que as pessoas tenham acesso? Eu imagino assim, ó, que tem gente que talvez nunca viu filme, nunca teve oportunidade, e tá na rua, as pessoas, talvez é frio, mas sai de casa, vai ver as pessoas, interage, né? E é o aprendizado em si, né? E sem falar que o filme, pelo jeito, até que eu estava assistindo, está muito bom. Apesar de que hoje está uma noitezinha fria, como é tradicional na nossa região da Serra, né? Mas o pessoal está aí curtindo um cinema que é a sétima arte, né? Não pode deixar morrer nunca, né? Um espetáculo exuberante, único, porque o cinema é uma paixão, né? Para mim e para todas as pessoas eu tenho certeza que é uma paixão, é a sétima arte e é uma alegria a gente ver a criançada junto com os pais, né? Quando eles vêm, sentam com o chimarrão para assistir uma exibição de cinema. Percorre tipo aí 27, 30 cidades de cada turnê que a gente faz, né? Então cada cidade que a gente chega é uma emoção, assim, é uma alegria assim de ver o rosto das pessoas, né? A felicidade deles quando vê a gente chegando e o pessoal, tem cinema, o Sesc tá aí, tem cinema de rua. E aí todo mundo vem com suas cadeirinhas, o chimarrão. É bem legal mesmo. Aproximadamente 1.300 municípios com população entre 20 e 100 mil habitantes no Brasil. Desses, apenas 100 possuem salas de exibição de filmes. Com essa realidade de carência de cinema nas pequenas cidades, a Volare projetou um veículo para atender à demanda. O Visione aqui, ele foi criado em maio do ano passado, né?
e ele foi inaugurado, digamos assim, no Festival de Cinema de Gramado, né? Foi o lançamento dele foi no Festival de Cinema de Gramado, né? A gente procurou trabalhar com isolamento acústico, devido a ser um cinema, não pode ter interferência externa. Então a gente tem poltronas em couro, são 20 poltronas, são 20 lugares para espectadores. A gente colocou uma tela 3D de 60 polegadas, tem um sistema de iluminação em LED, tem sistema de sonorização 10.2 canais, tem sistema de ar-condicionado para quem estiver aqui assistindo. A ideia de criar um micro-ônibus que tem um cinema itinerante, o que muda para a sociedade isso? Hoje a gente sabe que o Brasil sofre, não só o Brasil, mas o mundo inteiro está sofrendo com uma coisa que nós podemos chamar de superpopulação. Então o que acontece? Aqui em Caxias do Sul, por exemplo, a gente pode ver que existem cerca de 1,7 pessoa por veículo. Em outras cidades essa taxa é maior, então a mobilidade ela acaba se tornando uma coisa muito complicada. Se você precisa ir para o cinema, você tem que enfrentar o trânsito, enfrentar a sinaleira, às vezes precisa esperar um ônibus para ir. Então você precisa se programar pelo menos umas 2 horas antes para você poder assistir um filme. A ideia deste ônibus aqui, que é um cinema itinerante, é levar o cinema até a pessoa. As salas de cinema cada vez mais vêm se diminuindo, né, o número delas, no que se refere ao interior do Brasil, né? Hoje, cerca de 3.100 municípios não possuem cinemas, né? Em cima dessa demanda, que é bastante robusta, né? 3.100 em 5.500, a gente entende que existe um lugar bastante efetivo, né, para a criação de um cinema itinerante. E tem a questão de flexibilidade de um município para outro em pouco tempo, né, por ser um cinema móvel, né. A nossa avaliação de mercado, a gente verificou que o Brasil tem um parque exibidor muito pequeno. Já foi muito maior no passado, só que depois teve aspectos políticos, econômicos, enfim, e o cinema ficou muito concentrado nas grandes cidades e anexados a shopping centers. Então a região norte, nordeste e diversas regiões do Brasil, elas não têm mais um cinema na cidade, né? O que significa levar, por exemplo, esse micro-ônibus lá para o interior do Nordeste ou para o interior de Minas Gerais? É um ganho muito grande, independente para onde ela for, tanto para os grandes polos ou então para o interior, para cidades que não têm energia elétrica ou qualquer outro tipo de problema. É um ganho porque as pessoas não têm acesso a esse tipo de cultura. E muitas vezes elas têm a curiosidade de saber como é que funciona o cinema. Como é que funciona esse tipo, como é que é a projeção, como é que funciona o som, como é que é estar dentro de um ambiente fechado e poder assistir alguma coisa. As pessoas, elas têm essa curiosidade, muitas delas, só que elas não têm o acesso. A distribuição nossa é em toda a América Latina, né, e a gente entende como foco do projeto também essa plataforma de mercado, né. Hoje não é uma demanda exclusivamente do Brasil, né? Essa carência de salas de cinema, ela é uma carência do ponto de vista social de toda a América Latina, né? A gente entende que a relação de investimento versus retorno é bastante interessante, tanto para os municípios, para qualquer tipo de governo, estadual ou federal, né? No que se refere à inclusão social, com mídias sociais e também com a capacidade de promover a cultura e integrar a cultura de estados, municípios, províncias, né, de toda a América Latina. Fazendo uma avaliação do mercado, do que é o problema, do que a gente pode auxiliar, do preço, que não pode ficar num custo muito elevado, porque hoje um problema da falta de cinema seria do custo elevado para fazer uma sala de cinema. Então, são muitos equipamentos importados e não tem um retorno financeiro para a pessoa que investe naquela cidade. Por isso que a gente procurou fazer um veículo de baixo custo comparado a uma sala de cinema para ajudar também nas pequenas cidades. Eu lembro de quando fui para o seminário aos 10 anos. No seminário nos ensinavam que para melhorar o mundo devíamos amar a Deus e ao próximo. Só que aos 18 anos eu percebi que isso não bastava para mudar o mundo. Nós tínhamos que mostrar em ações o que críamos, a nossa fé. E aí
Aos 21 anos eu saí do seminário porque achei que eu vivia no conforto do seminário, quando o mundo vivia em convulsões, exploração, dominação, pobreza. Me envolvi com a política estudantil, com o diretório acadêmico, onde vinha conhecer o pessoal que tinha uma solução mais profunda, mais radical para a sociedade brasileira. Tirar o sistema baseado na exploração do homem pelo homem. O Brasil era ainda um país latifundiário, dominado pelos Estados Unidos, e a juventude se insurgia contra isso. Anos depois vai começar o MST, a grande e bela luta do MST nesse país. E nessa época eu estava me envolvi com a guerrilha no Brasil para derrubar a ditadura, para restabelecer a democracia. Objetivamente fracassamos, se dá para dizer assim. Naquele momento, a única alternativa era fugir do Brasil e eu me refugiei no Chile. Eu acabei preso, lá veio a polícia brasileira, além da chilena, me torturar. Por intervenção do Comitê Ecumênico das Igrejas e da Cruz Vermelha Internacional, nós conseguimos ser retirados da prisão e fui levado para a Europa. Ao fim dessa derrota que tive na época, que tive que fugir, ao fim de outras derrotas que tive na vida, tentando melhorar o mundo, eu ainda digo, valeu muito a pena. Aprendi muito. Por um novo mundo, a minha contribuição foi essa, pelo menos, de dar o meu exemplo pessoal. Eu não fui um grande herói, não fui nada, mas eu me dediquei. E eu acho que é isso que se espera, dedicar-se para que o mundo seja melhor. Que importância tem o fato de trazer o cinema para a rua? É fantástico, né? Para mim foi uma surpresa. A gente nunca viu, né? E para a cidade reúne o pessoal para assistir, né? É bom, assim, todas as pessoas ficam juntas e assistem, né? Tem gente que não consegue ir ao cinema, não tem condições, né? E sendo o livro uma noite linda, que nem hoje, assim, é interessante. Eu sou uma que não vou no cinema. E agora que eu tenho como participar e assistir e não vou pagar nada. Tu gosta de cinema? Sim, gosto. E o fato de estar aqui na rua é legal? É bem legal. O cinema itinerante invade as praças do interior do estado do Rio Grande do Sul por meio do Cine Sesc. No Ação e Diversidade de hoje, continuamos vendo a importância da disseminação da arte por meio de uma tela e mostramos que veículos podem se transformar em salas de exibição. Qual a importância desse projeto, de levar o cinema para a rua? É a liberdade, né? E essa surpresa do cotidiano, né? De encontrar um cinema na rua, na praça da minha cidade. E o visual, ele tem esse poder também. O cinema usa muito do visual. O cinema tem esse encantamento em que a gente assiste, se encanta, se identifica, né? De várias maneiras. O cinema usa de uma boa fotografia, de uma boa trilha sonora, de bons atores, né? Que nos convence de que é a nossa história. Então essa identificação, essa troca com o cinema é muito importante, né? Para todos. Todo mundo gosta de se ver um pouquinho. E o fato de levar até para cidades que, quem sabe, não tenham cinema. O que significa oportunizar que pessoas consigam ter esse acesso a essa sétima arte? O pessoal sempre da parceria, o pessoal da prefeitura, da cultura, né? Sempre exalta muito a parceria com o Sesc. E aí eles mesmos dizem que é a primeira vez assim que vai cinema na cidade e que o pessoal não está acostumado, que talvez tenha pessoas ali que pela primeira vez esteja vendo cinema de verdade. E tudo isso é cultura, né? E a importância de levar essa cultura para todas as cidades que, quem sabe, não tenham sala de cinema, né? Que importância existe nisso?
Essa é de uma grande importância, né? Essa descentralização da cultura. Então, facilitar, né? E esse encontro com a arte. Muitas vezes as cidades do interior, como a gente atende, Feliz, Vale Real, Nova Roma do Sul, não tem cinema. E nós podemos proporcionar esse primeiro contato, é incrível. Tu vê o encantamento das pessoas saindo, tu vê o cinema, ele atende a família, né? E o fato do senhor ser também um colaborador que faz com que essas pessoas tenham acesso pela primeira vez. O que o senhor sente? Para nós é uma alegria imensa quando a gente vê todo o pessoal mobilizado na cidade e a gente chega ali, monta o equipamento de cinema e depois a gente sente que todas aquelas pessoas estão ali e de alguma maneira a gente tem uma participação especial naquilo ali. Querendo ou não, o cinema brasileiro ele ainda está engatinhando, por mais que ele já tenha se desenvolvido muito dos últimos anos. Hoje as pessoas já vão no cinema para assistir filme brasileiro, então dessa forma a gente gostaria de auxiliar o cinema brasileiro. Essa ação ela promove, digamos assim, uma inclusão social bastante importante no que se refere à programação cultural, né? Trazer, digamos assim, não somente o cinema internacional para as pequenas cidades, mas também trazer fundamentalmente as obras nacionais, né? O que é feito no Brasil para o interior do Brasil, né? Quando a gente pega e promove uma sessão de cinema no interior lá de Minas Gerais, né? Numa cidade de 10 mil habitantes, e promove uma sessão de filmes curtas, por exemplo, feitas aqui no Rio Grande do Sul, ou vice-versa, interior do Rio Grande do Sul recebendo uma sessão de cinema feita por atores e por toda por uma parte da sociedade mineira. Quer dizer, isso promove uma troca de experiências, tá? Bastante importante e faz com que as pessoas tenham um senso crítico e uma visão de mundo também diferente. E o que significa o cinema para o senhor? O cinema é a paixão da minha vida. Desde criança eu assistia, eu morava no interior e eu ia para a cidade dos meus parentes e tudo mais, e aí eu aproveitava ver cinema. Tinha uma caderneta que eu anotava todos os filmes, as datas, as cidades e tudo mais. Então, para mim, cinema é uma paixão realmente. O cinema, para mim, é cultura, é lazer, né, entretenimento, que o povo está precisando muito disso, né? Cinema é cultura, é desenvolvimento, é alegria, é conhecimento. Cinema é vida, é troca, é identificação, é saber que a gente não está sozinho no mundo, assim, que várias pessoas passam pela mesma situação de várias maneiras e tem várias maneiras de se encarar uma única situação. Você pode ver o mesmo filme, ou pegar um vídeo, né? Mas o fato de sair de casa, de se expor, de trocar uma ideia, de encontrar um amigo, isso abre os horizontes, abre a cabeça. Eu acredito que o cinema ele transforma a sociedade, sim. Ele é parte integrante de um projeto de transformação da sociedade, né? Ele não determina, mas ele ajuda a integrar culturalmente uma sociedade, porque ele interage na capacidade das pessoas criarem senso crítico, né, sobre as realidades da onde elas vivem, né? Podemos também trabalhar outros contextos, né? O cinema uruguaio aqui do lado, cinema paraguaio, venezuelano, cinema iraquiano, que é bastante forte, né? Pô, vislumbrar nas pessoas o potencial de elas interpretarem realidades diferentes, né? Dentro de um contexto também bastante diferente, né? Isso faz com que motive e propicie um senso crítico dentro da sociedade bastante importante, né? Isso faz o cidadão, digamos assim, ter um senso mais crítico e mais interativo com a sociedade, né? Iniciativas como essa, que faz com que essa arte seja propagada para todas as pessoas, é uma maneira de transformar a sociedade em algum sentido? Com certeza, né? Eu acho que tudo faz parte, né? A cultura realmente renova as pessoas, né? Faz com que elas participem, né? São momentos
que as famílias se reúnem, os amigos, e às vezes no bom chimarrão, na pipoca, como agora mesmo a gente está sentindo o cheirinho. Então isso é uma confraternização, né, espetacular, unem as pessoas com certeza. A arte é para todos. Eu posso encontrar a arte numa flor, num cinema. Então a gente tem que aproximar. Eu acho que isso que é o mais bonito assim, da arte, dessa proximidade que vai criando entre nós, né?